A grande questão do paradigma do Rogers, né, sempre foi, evidentemente, a questão da ação. Né? A questão da atualização. Né? Que ele vai tematizar com a ideia de tendência atualizante. Tendência atualizante nada mais significa do que tendência para a ação. Né? Indicando que a ação, né, é o dado mais fundamental, né, é o dado mais evidente, né, da existência humana, né, quer seja como processo criativo, quer seja como processo de superação, né, quer seja como processo terapêutico, né, a ação, a atualização, a tendência atualizante é o grande elemento da abordagem do paradigma de Carl Rogers. Né? E a ação, né, especificamente, é o modo fenomenológico existencial de nós sermos. Né? O modo fenomenológico existencial de nós sermos, em específico, é o modo de sermos da ação. Né? Pela vivência de forças, pela vivência de possibilidades, né? E pelo desdobramento de possibilidades, o modo fenomenológico existencial é o modo de sermos da ação, o modo de sermos do acontecer, né? Que depois enseja, né, o modo de sermos do acontecido, o modo explicativo de sermos, que é um modo teorético de sermos e o modo comportamental. Né? Mas o modo de sermos do acontecer, esse é ação, especificamente. Né? E é o grande elemento do paradigma rogeriano. Né? Toda a experimentação do Rogers, né? Experimentação muito interessante, muito intensa, né? Até os anos 80, né? Fundamentalmente se direcionou a pensar, né, e a experimentar as características do modo de sermos da ação e as condições do modo de sermos da ação. Né? Importante que a gente entenda, num primeiro momento, né, que o modo de sermos da ação é eminentemente um modo de sermos dialógico. Né? O modo de sermos da ação é um modo de sermos não só fenomenológico existencial, como dialógico, não é? Como também o modo compreensivo de sermos, o modo implicativo de sermos, o modo gestaltificativo de sermos. Todas essas são características do modo de sermos da ação, do modo fenomenológico e existencial de sermos da ação. Né? E a questão para o Rogers era como criar as condições para esse modo em que nós exercemos a ação e que, em exercendo a ação, nós exercemos a superação e nós exercemos a criação. Né? E que, evidentemente, é um modo, poderíamos chamar assim, um modo terapêutico de sermos. Um modo existencial como um modo terapêutico de sermos. Né? E um dos grandes aspectos do modo de sermos da ação é que, na própria vivência do modo fenomenológico existencial de sermos da ação, nós vivemos a dialógica. Né? Nós vivemos o compartilhamento de sentido. O compartilhamento de sentido que se dá de várias formas diferentes, né? Mas que, em particular, né? No sentido do paradigma rogeriano, né? Em particular, a dialógica que se dá interhumanamente, né? A dialógica que se dá entre as pessoas. Quer dizer, o modo de sermos da ação, além de ser o modo da criação, da superação, né? É o modo dialógico de sermos. Né? Interhumanamente dialógico. O modo de sermos no qual nós vivenciamos a ação e a superação não só como um processo fenomenológico individual, mas como um processo fenomenológico compartilhado com outros seres humanos, quer seja numa relação interindividual, quer seja em grupo. Né? Na sua
né, incansável busca das condições da dialógica da ação, né, as condições que propiciam a vivência e a vivência dialógica, interhumanamente dialógica do modo de sermos da ação, né, o Rogers estabeleceu 3 categorias clássicas, né, como condições designativas de condições da dialógica da ação, de condições da ação. Né? Classicamente, essas categorias ficaram conhecidas como a empatia, né, como todos sabem, a compreensão empática, né, a consideração positiva incondicional, né, e a genuinidade do terapeuta. Né? Classicamente. Né? O Rogers teve uma série de dificuldades teóricas, epistemológicas, né? Porque ele trabalhava com categorias desenvolvidas pela fenomenologia na Europa, mas transplantadas para os Estados Unidos. Né? Ou seja, transplantadas para uma cultura que não era uma cultura fenomenológica, que era uma cultura objetivista, fortemente objetivista e pragmática. Né? Mas o Rogers se ateve, né, de um modo muito perseverante, de um modo muito persistente, né, a esse modo de sermos fenomenológico existencial, que não é um modo objetivista de sermos, que não é um modo pragmático de sermos, né, mas que é um modo produtivo de sermos. Né? Então, quando o Rogers define as condições da ação, as condições que permitem a operação da tendência atualizante, a dialógica da tendência atualizante, né? Ele cria categorias que ainda não estão definidas de um ponto de vista adequadamente fenomenológico, né? De um ponto de vista adequadamente ontológico, né? Por uma limitação do meio dele, do tempo dele. Né? Mas, especificamente, a empatia, fundamentalmente, é o modo tático de sermos. É o modo fenomenológico existencial de nós sermos, que pelos gregos era chamado do modo pático, de modo pático de sermos. Né? O modo empático é o modo de sermos do pathos, mas não no sentido latino, que é o sentido comum, mas no sentido grego, original. Né? No sentido grego original, o pathos é a sensibilidade emocionada, que é o modo fenomenológico existencial de nós sermos, o modo de sermos da sensibilidade emocionada, que é o modo de sermos da ação, que é o modo de sermos da implicação e o modo de sermos da compreensão. Então, o Rogers vai definir, né, como a grande condição, né, da tendência atualizante, a grande condição da ação, da atualização, né, a vivência do modo fenomenológico existencial de nós sermos do pathos, o modo empathos, o modo empático de nós sermos. Então, a empatia é a primeira condição né, da metodologia do paradigma do Rogers. Né? A grande, né, característica do paradigma do Rogers é privilegiar o modo de sermos da ação, o modo de sermos fenomenológico existencial da ação. Né? E este modo, em contraposição com o modo de sermos do acontecido, é o modo de sermos do acontecer. É o modo fenômeno ontológico de sermos do acontecer. E esse modo fenomenológico existencial de sermos do acontecer é o modo de sermos do pathos. É o modo de sermos da sensibilidade emocionada. Né? E é o modo de ser da vivência de possibilidades, da vivência de forças que se desdobram, que devêm como ação. Então, a primeira característica é privilegiar esse modo de sermos. E privilegiar esse modo de sermos é privilegiar a empatia, a vivência do pathos, o empathos. Então, a primeira condição, né, da metodologia do Carl Rogers, né, da metodologia que privilegia a tendência atualizante, a ação, a tendência para a ação, é privilegiar a empatia,
é privilegiar a vivência desse modo pático, fenomenológico existencial de nós sermos, que é o modo de sermos fenomenológico da ação. A segunda característica da abordagem do Carl Rogers, né, é a consideração positiva incondicional. Né? Como nós dissemos, né, o modo empático de ser, o modo fenomenológico existencial de nós sermos da ação, né, é especificamente o modo dialógico de nós sermos. Né? O modo fenomenológico existencial de nós sermos é especificamente o modo dialógico de nós sermos. Né? É o modo fenomenológico existencial compreensivo, implicativo, dialógico e gestaltificativo. Né? De modo que na vivência do modo fenomenológico existencial de nós sermos, na vivência do modo de sermos da ação, né, nós vivemos o compartilhamento de sentido. Né? No modo de sermos do acontecido, nós não vivemos o compartilhamento de sentido. O compartilhamento de sentido, a dialógica, é característica do modo fenomenológico existencial de nós sermos. Então, nesse modo fenomenológico existencial de nós sermos, os outros não são objetos. Nós não somos sujeitos e não somos objetos. Né? Nós somos alteridades em interação, em interação, em ação interhumana. Né? E a ação que se dá como possibilidade em desdobramento, como desdobramento de possibilidades. Um eu que é possibilidade com um tu que é possibilidade. E enquanto possibilidades se remetem reciprocamente e desdobram a sua interação. Né? Então, o modo fenomenológico existencial de nós sermos, o modo de sermos do pathos, o modo empático de sermos, o modo de sermos da ação, é o modo dialógico de nós sermos. E na relação entre eu e tu, no modo dialógico de sermos, né, eu e tu são alteridades absolutas. Né? O eu é um foco autônomo de produção de sentido, o tu é um foco autônomo de produção de sentido. Né? Então, o eu não pode tentar condicionar quem é o tu, porque o tu é autônomo. Né? Se o eu tenta condicionar o tu, simplesmente ele dilapida o tu, ele destrói o tu. Né? Tudo que nós podemos fazer na dialógica é abrirmos-nos para a diferença do tu e participarmos da interação dialógica entre eu e tu, que é não só a criação de uma fonte dialógica de produção de possibilidades, como de vivência de sentido entre eu e tu. Sentido compartilhado, que é a dialógica. Né? Então, primeira condição de privilegiamento do modo de sermos da ação, do modo fenomenológico existencial de sermos da ação, né? No paradigma rogeriano, é a empatia. É o privilégio da vivência fenomenológica. Né? Segunda característica, a consideração positiva incondicional pelo tu, já que a grande riqueza da interação com o tu é interagir com ele na diferença dele, né? E não tentando condicioná-lo a ser diferente do que ele é, o que efetivamente destrói a relação dialógica, destrói a dialógica da relação. Né? Então, empatia, consideração positiva incondicional pela vivência do outro. Né? E 3, né? A genuinidade do terapeuta. Né? A genuinidade do terapeuta é a terceira característica fundamental de privilegiamento do modo empático de sermos, do modo pático de sermos, do modo fenomenológico existencial de nós sermos da ação. Né? A genuinidade do terapeuta, né, tem uma característica muito peculiar, como a genuinidade de todo ser humano. Ela consiste, né, especificamente em ser continuamente outro. Né? O que é genuíno em termos humanos é que nós possamos ser outro. Não o mesmo, não identitários, né? Mas que nós possamos ser outros. Né? Porque no âmago da nossa vivência mais ontológica, o que existe é a possibilidade.
E o desdobramento, a atualização da possibilidade é mudança. É fundamentalmente mudança. Isso é essencial para a dialógica, porque nós só podemos participar da dialógica na medida em que nós somos outros, para interagir com o outro que continuamente se torna outro, na medida em que nós podemos acompanhá-los, tornando-nos também outros. Né? Então, a genuinidade, em específico, é tornar-se outro, que é a característica da ação. A ação continuamente nos torna outros, né? Porque a ação continuamente é a vivência do desdobramento de possibilidades que se dão no modo fenomenológico existencial de nós sermos. Possibilidades que são forças em devir, são forças em transformação, são forças em vir a ser continuamente. De um modo tal que a dialógica entre o eu e o tu, no modo de sermos da ação, no modo fenomenológico existencial da ação, é um contínuo processo de atualização de possibilidades, na medida em que é um contínuo processo de ação. Ação que é vivida fenomenologicamente, que é vivida como logos, que é fenomenologos. Ação que é ontologos. Ação que é diálogos. Né? Essas são as características básicas da abordagem do paradigma do Carl Rogers.